Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos irmãos. Nós vamos estudar juntos aqui o Evangelho de Mateus, então eu te convido a pegar aí papel, caneta, lápis, borracha, o que você preferir. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar Mateus capítulo 9. Hoje nós vamos falar do versículo 1 até o versículo de número 16, amém? Vamos estudar juntos, porque dessa forma, capítulo a capítulo, aqueles que têm dúvidas em alguns detalhes podem ir tirando. É óbvio que nós não vamos conseguir sanar todas as dificuldades. A Bíblia é riquíssima em detalhes, em interpretação. Na verdade, a interpretação é uma só. Porém, a gente consegue tirar, cada vez que você lê, um significado, uma importância para o nosso momento, uma aplicação para o momento vivido agora. Então, eu creio que se você der lugar, eu digo dar lugar é abrir o coração, né? Dar lugar é uma frase, uma expressão antiga no meio dos cristãos, dar lugar para o Senhor operar. E o que seria isso? É simplesmente você se abrir e estar numa posição ensinável, né? E seja pronto para que Deus fale com você de alguma forma. Não se endureça, não se feche e preste atenção. Porque sem estar conectado, a gente não consegue pegar nada, né? A não ser que algo te chame a atenção de forma assim tão chocante. Agora, se você prestar atenção aos detalhes, consegue captar coisas que eu nem imagino que estão sendo transmitidas. Já aconteceu, meus queridos, de momentos em que depois de terminar de pregar uma mensagem e até sentir, poxa vida, hoje eu não senti que fluía a pregação, eu, o pregador. Mas quando chegava na porta da igreja, que é um costume batista, né, um costume tradicional, os pastores terminarem a mensagem, irem para a porta, receber os irmãos, e ali alguém chegar, pastor, muito obrigado pela palavra. Amém. Principalmente na parte que o senhor falou, isso. Irmãos, às vezes eu não lembrava de que tinha falado aquilo. Às vezes eu não lembrava que aquilo fez tanta diferença para quem estava ouvindo. Ou seja, Deus pode falar com você independente de mim. Você vai pegar qualquer frase, qualquer toquezinho que vai ser anunciado aqui e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração porque ele não precisa de mim. Ele quer contar comigo para ministrar, mas ele faz toda a obra no coração. Então, dá lugar e peça. Espírito Santo, fala comigo. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 1 em diante nos diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que eu noto aqui é que Jesus viu a fé. Por quê? Irmãos, é impossível alguém falar assim, eu tenho fé em Deus e age como se não tivesse fé. Se você fala assim, eu tenho fé no Senhor, então no mínimo a atitude de alguém que tem fé precisa acontecer. Já ouviram a história da menina que pediu com muita fé para que Deus desse chuva? E quando ela saiu de casa, ela pegou o seu guarda-chuva e foi porque ela tinha certeza que ia chover? Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, mas as nossas atitudes posteriores, imediatas, já demonstram que nós não estávamos crendo assim. Por isso, nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. No livro de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós temos fé, quando nós clamamos ao Senhor, nós precisamos acreditar que Deus vai falar profundamente no nosso coração. É assim que precisa acontecer. E Jesus viu que aqueles homens tinham fé. Quando Jesus viu que os homens, os amigos o trouxeram, alguns homens trouxeram ele, deitado em sua maca, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Olha o resultado da nossa fé. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para aquele paralítico e fala: Tem bom ânimo, você já está perdoado. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é curar. É óbvio que Ele quer que nós tenhamos vida, saúde, paz. Ele nos fez para isso. Há uma promessa lá no livro de Levítico de que Deus tiraria as enfermidades do meio do povo de Israel se eles fossem obedientes. Então, Deus tem prazer em nos ver bem.
Realmente, você acha que Deus tem prazer em ver um filho dele em sofrimento? Às vezes, o sofrimento nos aproxima do Senhor e o Senhor pode até usar por um período para nos fazer voltar para Ele. Mas isso não é maldade, pelo contrário, isso é bondade, isso é misericórdia. Porque se eu, irmãos, me desviar e a única forma de eu voltar para o Senhor é através de uma enfermidade, que o Senhor faça o que Ele desejar, mas que eu volte à presença dEle. Mas eu não quero precisar ficar doente para que o Senhor me traga. Eu quero obedecê-lo enquanto eu estou bem, com saúde, cheio de vida, com a família bem, né? Tendo o que comer, tendo o que vestir. Eu não quero que as coisas fiquem difíceis para que o Senhor venha e arroche esse parafuso para que eu me sinta apertado e volte para Ele. Mas o sofrimento nos chama a atenção. Há uma frase do C.S. Lewis, né, que diz que o sofrimento é um megafone nas mãos de um Deus que quer ver você voltar. Eu estou parafraseando a frase exata, eu não me lembro, mas o sofrimento é como se fosse uma forma de Deus gritar dos céus: volte para minha presença. Então, se Deus precisar fazê-lo, por amor, ele fará. Mas olha que interessante, os mestres da lei acusaram Jesus de estar blasfemando, porque eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. Irmãos, eu e você nascemos de novo, né? Nós somos uma nova criatura em Cristo. O mundo que está perdido no pecado não nos entende. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. O mundo não te entende. O mundo vai te criticar. Ontem eu vi, queridos, agora fugindo totalmente do lado político, polarizado, como nós vivemos há pouco tempo atrás, mas em questões de prioridades. Eu vi um vídeo em que o jovem vinha com uma como é que chama? Uma prancheta, né? Vamos supor que essa lição, né, seja uma prancheta. Ele vinha com a prancheta com duas pesquisas, né? E ele abordava pessoas na rua falando assim: você pode me ajudar a responder uma pesquisa aqui? E daí naquela pesquisa estava falando sobre ovos de tartaruga, se não me engano, de tartaruga, ovos silvestres que estavam sendo usados como pesquisas e todos eles estavam sendo destruídos e impedindo o nascimento, a geração daquelas tartarugas. Então, aquela pesquisa era para eles assinarem, aquele baixo assinado é para que acabassem com essa coisa. Irmãos, todo mundo que aquele jovem abordou assinou para não acabar com a vida dos ovos das tartarugas selvagens. Aí ele falava, e tem mais uma pesquisa embaixo aqui, estão liberando o aborto para crianças até tantas semanas, e eu gostaria que você assinasse aqui também para defender a vida das crianças. A maioria das pessoas segurava a caneta por um tempo, quase todas falaram assim, olha, infelizmente eu não posso assinar isso de baixo. Por quê? É porque eu sou a favor do aborto. Assim, então você defende os ovos de tartaruga, mas não defende a vida humana? Irmãos, a maioria. As pessoas estão com seus olhos totalmente voltados para aquilo que lhes convém, para o politicamente correto. O mundo, talvez as pessoas que convivam com você, talvez você que está no trabalho agora, quem estiver me assistindo no trabalho, está sentado numa cadeira ou fazendo um trabalho braçal, talvez a pessoa que está do seu lado seja a favor do aborto, mas que defenda a vida animal em detrimento da vida humana. Irmãos, essas pessoas não entendem o que realmente tem valor. Cada ser humano nessa terra foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não existe nada no mundo, nem animal, nem vegetal, nem mineral, que se compare a uma vida humana. A Bíblia diz, e eu creio nisso com todas as minhas forças, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E não é alma animal, é alma humana, feita à imagem e semelhança do Senhor. Com isso, não estou dizendo que a gente tem que maltratar de forma alguma. De forma alguma. Sou contra pessoas que adquirem animais de estimação se elas não vão ter o devido carinho, a atenção ou até a condição de manter, né? Então é melhor que não tenha do que maltratar. Porém, o ser humano é totalmente diferente. As pessoas no mundo não entendem isso, então elas vão te criticar por defender o que é correto e é verdadeiro. Então não me espere do mundo. Os mestres da lei não entenderam Jesus, eles não sabiam quem era, ainda que o lessem na palavra. Quem dá a vida, quem nos traz a compreensão é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito não nos convence, irmãos, estamos completamente perdidos. Aqueles homens disseram, esse homem está blasfemando. E Jesus continuou, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes, porque vocês pensam maldosamente em seu coração, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade
para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmãos, de uma coisa eu sei: os fariseus, escribas e sacerdotes não foram convencidos por Jesus, porque sabemos que a morte de Jesus na cruz foi a pedido daquele povo. Mas vamos continuar aqui. Versículo de número 9, o chamado de Mateus. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus e sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Irmãos, Mateus era um cobrador de impostos. Era um homem odiado por sua nação. Os cobradores de impostos que Roma instituía em cada lugar, em cada país, porque Roma imperava em diversos locais, inclusive em Israel, eles escolhiam pessoas lá de dentro para governar, para liderar os reis, os cobradores de impostos, e colocavam soldados romanos, centuriões, legionários, colocava para comandar aquele povo. Mas, porém, as lideranças eram deles mesmos, para que eles sentissem que estavam parte no controle, né? Por exemplo, nós vemos Herodes, o Grande, que era o rei de Israel escolhido por César. Porém, Herodes era de origem edomita, né? Vindo ali da descendência de Esaú, Herodes estava por ali. Ele era um homem árabe, vamos assim dizer. E o povo não o aceitava muito bem. Então ele se casou com uma mulher judia. Roma tinha esse costume, né? Esse costume de trazer para si a liderança do próprio povo para que eles se sentissem razoavelmente confortáveis. E para coletar impostos, o que Roma fez? Escolheu um jovem Mateus judeu. Aquele jovem, irmãos, começou a ser odiado pela sua própria nação porque ele cobrava impostos do seu povo. Imagina só, algumas histórias que dizem que quando um judeu passava perto de um coletor de impostos, eles cuspiam no chão. Era um sinal de repugnância por aquela atitude que eles estavam tendo. E quando Jesus passou perto de Mateus, ele falou assim: Mateus, me segue. Imediatamente, Mateus levantou e seguiu. Estava no pecado, imediatamente abandonou tudo e foi. A mudança dele foi total, da água para o vinho imediatamente? Não, irmãos. Jesus sabe do processo que eu e você temos na transformação. A diferença é aquele que, mesmo que ainda esteja no início da caminhada, no início do processo, decide: eu vou e vou aprender e vou viver tudo quanto seja necessário. Mateus levantou e abandonou tudo. Ele abandonou o seu bom salário, porque ele era bem remunerado por causa disso. O seu posto que diante dos romanos tinha uma certa honra, apesar de ser um servo escravo, mas porque ele estava ali, porque tinha os seus méritos. Então Mateus imediatamente se levantou e foi. Estando Jesus em sua casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Irmãos, tem duas coisas muito importantes para falar a respeito dessa passagem, desse versículo aqui. A primeira delas é que, quando nós olhamos, por exemplo, no final dos tempos, Jesus diz ali em Mateus 24, 25, 26, né? Não sei exatamente, mas é no sermão ali de Apocalipse, vamos dizer, pelo livro de Mateus. Jesus diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ressuscitei defuntos. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu estive nu, não me vestiste. Quando eu estava preso, não me visitaste. Ou seja, quando Jesus disse, depois dos 2 pontos, desejo misericórdia, era no tratamento com as pessoas. A maioria de nós coloca muitas coisas na frente do ser humano. Falei sobre uma delas agora, né, que é a respeito da vida humana, a questão do aborto. E tem a questão do tratar das pessoas, aqueles que têm necessidade, que quando nós fazemos isso, de fato, irmãos, nós estamos agradando em muito o coração do Senhor. Aí Jesus diz: desejo misericórdia e não sacrifício. Se nós pegarmos Isaías 58, os irmãos vão ver a respeito do jejum. Nós já falamos essa semana e vamos falar aqui de novo, que é algo importantíssimo. Jejum é algo importantíssimo, mas
o Senhor pergunta: é esse o jejum que escolhi? E um dia na vida, né? Ou um dia de vez em quando o homem rasgue as suas vestes, jogue cinza na sua cabeça e se pareça contristado? Ou não é esse o jejum que escolhi? Que nesse dia reparta o pão com o faminto, vista aquele que não está vestido, ajude aqueles que estão em necessidade e tire de você o estender do dedo. Ou seja, o tratamento, o amor, a misericórdia, a compaixão. É isso que Jesus está dizendo. Desejo misericórdia e não sacrifício. Ah, pastor, nós não vamos jejuar. Pelo contrário, o jejum correto tem que estar conectado com todas essas coisas. Então eu deixo de me alimentar o meu corpo físico, porque isso fortalece a minha carne, se eu o fizer. E junto com isso, eu tenho o tratamento exato. Irmãos, não adianta nada alguém ficar em jejum 40 dias e 40 noites e tratar mal o seu irmão. Você está em pecado e achando que está fazendo correto. Corre o risco de você virar para Deus e falar: Senhor, eu fiz jejum, o Senhor tem que me abençoar. E já ouvi isso. Tem pessoas que entram em contenda com Deus falando: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Como se fosse uma criança birrenta, mas o Senhor está dizendo: eu desejo misericórdia e não sacrifícios de tolo. O tolo aqui eu coloquei por minha conta, tá? Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, tem misericórdia desse povo. Eles estão em pecado, estão doentes, mas eu vim para curá-los e libertá-los. Jesus veio para redimir. E isso é algo poderoso. Versículo 14, a minha Bíblia tem um subtítulo que diz: Jesus é interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Irmãos, imagina você um daqueles discípulos de Jesus, entre os 12 e entre os demais que foram entrando depois. Você levantava de manhã e pensava: que milagre eu vou ver hoje. Qual a situação? Imagina você saber que Jesus é o Filho de Deus e você olhar no rosto dele todos os dias. Os discípulos, a maioria deles não acreditavam que Jesus seria morto. Eles até acreditavam que Jesus seria levantado como rei, então a empolgação deles era constante. Eles estavam em plena alegria e o Filho de Deus estava ali. Eles pediam e Jesus atendia, né? Segundo a vontade dele. Então, eles perguntaram: por que os discípulos de Jesus os seus discípulos não jejuam? Pode o convidado jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus estava dizendo: eu estou aqui, eles vão jejuar para me buscar, eu estou com ele todos os dias. Mas virão dias em que o noivo será tirado. Jesus falando dele na terceira pessoa de forma meio obscura, para que ele não puxasse para si a glória de imediato, mas quem tinha ouvidos ouvia, né? Então Jesus estava dizendo: vai chegar o dia em que o noivo será tirado e eles jejuarão, aí buscariam a presença dele. Verso 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Aqui Jesus está falando sobre o jejum. O jejum é uma atitude de quem foi lavado, transformado. Então não faz sentido algum alguém fazer jejum sem a consciência correta. É o que eu falei antes: jejua 40 dias e 40 noites, mas trata mal seus irmãos. E para que eu ame o meu próximo, irmãos, eu preciso que o amor de Deus seja derramado no meu coração. Jesus estava dizendo: vai chegar o dia em que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre toda a carne, aqueles que o receberem, e o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e vocês serão nova criatura. Irmãos, depois de Cristo derramar o Espírito Santo de Deus, eu e você nos tornamos nova criatura. Somente uma nova criatura consegue receber um remendo novo. Somente uma nova criatura consegue receber um vinho novo. Porque se nós estivermos dentro do nosso corpo antigo, da nossa mentalidade ainda decaída, o Senhor derrama sobre nós a presença dele e nós não suportamos. O Senhor nos dá conhecimento do sobrenatural e nós simplesmente não acreditamos. Já falou sobre Deus para alguém que está morto e essa pessoa teve uma reação completamente fria? É colocar remendo novo em pano velho, em roupa velha. Vai acontecer que essas pessoas vão blasfemar.
isso aqui está muito semelhante ao que Jesus falou lá atrás, e nós lemos, se eu não me engano, no capítulo de número 5, falando sobre lançar pérolas aos porcos, né? É sobre dar coisas preciosas aos cães. Irmãos, se nós entendermos a verdade da palavra do Senhor e entendermos como funciona, nós vamos também ter misericórdia, paciência e até um pouco de sabedoria em relação ao tratamento das pessoas lá fora. Não se pode esperar a vida de quem está morto. Primeiro nós levamos vida para quem está morto, para depois nós esperarmos alguma atitude diferente. Então o mundo não entende Deus, porque o mundo não o recebeu. Alguns nem o podem receber, a menos que o Senhor o entregue. Mas eu e você estamos vivos e nos lavando e restaurando a nossa vida dia após dia na presença dEle. Então quando for tratar alguém, não importa quem seja, se é cristão, você obrigatoriamente espera um pouco mais de atitude. Se é um novo cristão, a paciência é um pouco maior. Se é alguém não convertido, não adianta dar pérola para os porcos. Não chamando alguém de porco, mas é a questão da simbologia, daquele que entende o que pode dar valor e o outro não. Eu vi uma vez um filme, aqui nós finalizamos no versículo 16, eu vi uma vez um filme e o rapaz chegou, um assassino chegou perto de um jovem pintor e que dava muito valor à arte, né? A artistas plásticos. E aquele assassino estava pronto para matar aquele pintor e primeiro ele começou a ter aquela conversa, sabe? Quando o matador do boi está ali tentando amaciar a carne. E ele começou a conversar com aquele artista e olhando todos aqueles quadros em volta. E aquele matador também dava valor para a arte. Ele falou assim, a arte é como a religião. Quem acredita dá todo o valor. Agora, para quem não acredita, isso aqui não vale de nada. Tanto a arte, e eu digo isso, irmãos, que eu já pintei alguns quadros, eu amo a arte. Quando eu chego perto de um quadro bem elaborado, eu passo alguns minutos na frente ali, olhando as pinceladas, vendo as proporções, vendo o quanto a pessoa foi simétrica. Quando eu vejo um quadro totalmente assimétrico e eu não gosto, normalmente eles dizem que é pintura moderna, né? Que é abstrato, mas você vê as diferenças e isso nos chama a atenção. A religião, a vida com Deus é a mesma coisa. Se as pessoas acreditam, elas dão todo o valor do mundo. Eu e você estamos aqui valorizando com todo o nosso coração. Agora o mundo não faz sentido nenhum. Algumas pessoas, se passar por essa live pela internet, ou depois vai ver esse vídeo gravado pela internet, vai só passar, né? Oxe, mais um crente pregando aqui. Agora, para aqueles que estão com sede de Deus, vão parar. Opa, tem alguém pregando a palavra de Deus e vão parar. E vão se alimentar. Queridos, quando nós entendemos essas coisas, nós tratamos as pessoas de forma diferente. Então tenha paciência com os novos da fé. Com aqueles que estão mais amadurecidos, tem que ser cobrado um pouco mais. O apóstolo Paulo cobrava as suas ovelhas, dizendo, de vós, meus amados, eu espero coisas melhores, concernentes à salvação. Não dá para você ver um cristão velho de igreja cometendo pecados infantis, né? Todo pecado é infantil, mas vamos dizer assim, a pessoa sabe que aquilo ali está errado e ela continua praticando. Às vezes ela precisa de uma repreensão para haver uma mudança. Agora, quem está lá no mundo, irmãos, aquele que está morto ainda nos seus pecados, precisa da vida que só Jesus dá. Então não adianta você ouvir alguém lá de fora do mundo falar assim, eu vou viajar e Deus vai comigo. Eu vou entrar nesse trabalho e Deus está comigo. Mas você vê que toda a vida daquela pessoa é debaixo do pecado. Ela está se enganando. E se nós, como servos de Deus, batemos palma e falamos assim, realmente Deus está contigo, e não pregamos a palavra do Senhor, nós estamos permitindo que essa pessoa continue no engano. Por isso, a nossa obrigação é ir e pregar o evangelho. Irmãos, presta atenção. Alguém vai dizer, pastor, eu não sei qual o meu propósito. Eu vou resolver o seu problema em 1 minuto. Qual que é o seu propósito? Pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, mas isso aí não é um dom? Não. Pregar o evangelho é um mandamento. O propósito de todos nós é pregar o evangelho a toda criatura. Pregar que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e vai nos salvar. Esse é o propósito de todo mundo. Agora, a forma com que você vai fazer isso está ligado com seus dons e talentos. Se você sabe cantar, é através da música. Se você sabe tocar, através da música. Se você prega, através da pregação da palavra. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa de sair pela rua pregando o evangelho. Irmãos, eu falo do evangelho, mas eu conheço pessoas que me colocam no bolso dobradinho em relação a sair e falar.
Agora eu tenho uma facilidade muito grande dentro da igreja, na ministração, no púlpito, aqui. Eu tenho uma facilidade de pregar um versículo e falar, ou seja, cada um vai servir a Deus mediante os seus talentos. Mas o que eu faço com o meu talento? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sabe, gravar vídeos? Nós estamos na era em que os vídeos alcançam muito mais rápido, então grave e mande. Mande postagens, faça edições. Tem pessoas que amam fazer edições, eu também gosto um pouquinho, fazer edições de imagens e colocar nas redes sociais. Faça isso, pregue o evangelho da forma que você puder. Pinta no muro da sua casa, às vezes você tem um muro, um terreno baldio, um terreno seu que está para venda, tem um muro ali, pinta de branco, escreve Jesus salva, Jesus te ama. Isso é maravilhoso. Às vezes eu estou viajando, passo por algum terreno, por algum sítio, aí está lá escrito uma placa no meio do mato, enorme, Jesus te ama, irmãos, que coisa linda, né? Ou alguns lugares, algumas cidades, você entra, a primeira placa que você vê na cidade é leia a Bíblia. Já viu isso? Eu vejo isso em diversos locais. Então que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de todos, principalmente da minha vida. Então que Deus seja glorificado pela sua vida. Não diga, alguém já está fazendo, não precisa de mim. Todos nós temos um mandamento. Não é propósito básico, não é dom apenas, é um mandamento. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A forma com que você faz é que muda tudo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa internalizar essa palavra, assumir essa responsabilidade e viver segundo a vontade do Senhor. Jejue, busque a Deus, abandone tudo, faça como Mateus. Eu estou cometendo algum tipo de pecado e eu tenho consciência. Levante-se de onde você está e fala, a partir de hoje já era. Não sei como Deus vai me conduzir, mas eu só sei que eu serei conduzido pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.